pessoal! O vídeo de hoje é sobre os melhores e piores de 2015. Então eu separei 10 livros que eu amei ter lido em 2015 e separei apenas 2 livros que eu não curti durante o ano de 2015. Não existe uma ordem específica, ok? Então vamos lá. Em 2015 eu terminei de ler uma série que eu simplesmente amei. O primeiro volume dessa série eu li em 2014, que foi Asas. Essa série se chama série Asas. Fala sobre uma história, conta a história de uma garota que ela descobre que é uma fada. Pode até parecer meio clichê, mas a mitologia que a autora Aprilline Pike criou para essa história é incrível, uma mitologia muito bonita, muito gostosa de ser lido. E é incrível, gente, então eu super recomendo, já tem vídeo de todos os livros aqui no canal. Então, o primeiro volume é Asas, e esse livro eu li em 2014. E eu acho que os outros 3 livros eu li agora em 2015, tá? Mas ok, eu terminei de ler essa série em 2015. Então, o segundo volume aqui é Encantos. O terceiro volume, Ilusões. E o quarto e último volume é Destinos. As capas desses livros são lindas, elas são assim, meio emborrachadas. Deixa eu mostrar aqui a autora. E eu quero ler todos os livros dessa autora, porque eu achei assim uma história muito bonita. E essa série, gente, termina de uma forma assim, simplesmente incrível, algo que eu não esperava. A autora dá uma lição de moral. Apesar de ser uma história de fadas, né, de ser uma fantasia, existe uma metáfora, né, dentro dessa história que faz com que a gente reflita sobre as nossas ações, sobre a questão de caráter, principalmente sobre a questão do caráter, da moralidade nos dias atuais. É um livro simplesmente incrível, super recomendo para todas as idades, ok? Desde uma criança de 10 anos, um adolescente de 16, uma pessoa de 30, 40, 70... Não tem uma idade específica para ler essa história, é incrível. Então a série Asas foi uma das séries favoritas de 2015. Então aqui eu contei como um livro, tá, gente? Mas aqui tem 4, são 10 livros, mas eu contei sendo apenas um, ok? Um outro livro que eu gostei muito de ter lido em 2015 foi um autor pelo qual eu não, assim, conhecia, mas eu nunca tinha lido absolutamente nada, que é o Arthur Conan Doyle, As Histórias do Sherlock Holmes. Eu tenho essa edição aqui que vem com 4 romances, porém eu li O Vale do Terror. E, gente, que incrível! Eu fiquei assim... eu não sou muito fã de histórias policiais e essas coisas. Tenho poucos livros, li pouca coisa, mas Sherlock Holmes, gente, que é isso? Gente, mas Sherlock Holmes foi assim, uma coisa muito incrível. É um mistério muito bem construído, é uma inteligência imensa para escrever essa história. Então, foi uma das minhas melhores leituras de 2015, sem dúvida. O próximo livro é O Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro. É o primeiro livro de fantasia do autor. Eu nunca li nada dele, a não ser esse livro. Gente, que livro incrível! Ele é um pouquinho lento, mas é um livro impressionante, que fala sobre memória, que fala sobre esquecimento, que muitas vezes deixar o gigante enterrado é uma atitude inteligente. Enfim, é um livro incrível. Uma outra leitura que eu fiz esse ano foi A Menina Submersa, da autora Kathleen Kiernan, da editora Darkside. Eu tenho essa primeira edição aqui e, gente, eu fiquei muito impressionada com esse livro, com essa autora. O livro ele é narrado pela Impi, e a Impi ela é esquizofrênica. Então eu achei uma narrativa incrível. Eu acho que a autora também teve uma coragem muito grande de escrever um livro narrando, né, sendo narrado por uma garota esquizofrênica, porque ele é um livro confuso em alguns momentos, porque enfim, a protagonista ela tem esquizofrenia, então você, leitor, entra na esquizofrenia dela e você fica confuso. Então quando eu falo que a autora foi muito corajosa em publicar um livro assim, é aquilo,
ele é 8 ou 80, ou as pessoas irão amar ou as pessoas irão odiar. Eu amo esse livro, eu fiquei confusa, eu fiquei cansada no meio da narrativa, mas eu fui até o fim e sim, foi uma das minhas melhores leituras de 2015. Quero ler tudo sobre essa autora, todos os livros, espero que a Dark Side traga, né, outras obras da autora para o Brasil. E eu concordo com o Neil Gaiman aqui. Poucos escrevem como Kathleen, com certeza, porque esse livro mexeu muito comigo, porque eu conheço uma pessoa que é esquizofrênica. E assim, esse livro ele é meio que colocado como livro de suspense, de terror, mas gente, eu descarto tudo isso. Pra mim ele é um livro com aquela pegada psicológica mesmo. É um livro sensacional. Leiam, mas assim, você tem que estar no clima para ler esse tipo de livro. Se você pegá-lo para ler no momento que, ai, não tô muito afim de ler um livro, né, dessa forma, não leia, porque senão você não vai gostar e você não gostou porque você não estava no momento. Existem livros, gente, que tem época para serem lidos. Não adianta forçar a barra, ok? Fica a dica da Menina Submersa. Um outro livro que eu li em 2015 que me marcou muito, e foi um autor que, ok, eu já o conhecia, mas eu nunca tinha lido absolutamente nada dele. Em 2015 eu li vários livros dele, e um deles foi o Iluminado, que é o do autor Stephen King, esse livro que é da editora Suma de Letras. E, gente, eu fiquei fascinada, eu já tinha assistido o filme, mas o livro é 1000 vezes melhor do que... Eu amo filme, mas o livro é 1000 vezes melhor e ele tem toda aquela pegada também psicológica, um terror psicológico. E, gente, todos esses livros que eu falei pra vocês tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar todos os links aqui no box de informação. E o Iluminado é um livro que eu simplesmente amei do começo ao fim. A construção dos personagens, a narrativa... eu não sei, eu não li todos os livros do Stephen King, mas com certeza esse deve ser o melhor livro dele, gente, porque é incrível. Isso sim é que eu chamo de uma história de terror. Outro livro que eu li em 2015 foi O Planeta dos Macacos, do autor Pierre Boulez, acho que é assim que se pronuncia, da editora Aleph, nessa edição lindíssima. E eu já tenho uma história de amor gigantesca, né, porque foi um dos filmes que marcaram a minha infância, né? Aquele primeiro filme mesmo que foi baseado aqui no livro. Mas assim, eu não sabia que tinha, né, o livro dos Planetas dos Macacos, eu achei que era só o filme e acabou. E eu li o livro e sim, gente, o livro é muito melhor do que o filme, até porque é diferente do filme, principalmente o final, o começo e o final. Gente, é um livro sensacional. Quem gosta de ficção científica, porque é ficção científica, né? Eu, pelo menos, vejo como ficção científica. É um livro incrível, 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 e 1000 estrelas para esse livro. Ele é meu queridinho, entrou para os meus livros favoritos da vida. Na verdade, vários aqui entraram. Eu tenho que gravar, né, a segunda parte dos livros preferidos da vida. Então eu vou gravar. O ano que vem eu gravo. Tá chegando. Esse aqui, gente, fica a dica do Planeta dos Macacos, livro sensacional. Minha 7ª leitura foi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu também não conhecia nada dessa autora, eu conhecia a autora, mas eu nunca tinha lido nenhuma obra. Em 2015 eu li Orgulho e Preconceito, eu li A Abadia de Nottingham, eu li Razão e Sensibilidade, acho que eu li esses 3, isso. E Orgulho e Preconceito foi um dos meus favoritos. É uma história incrível. Quando eu falo que ele é uma história incrível, não é nem tanto pelo contexto da história, que é uma historinha meio clichê, mas de como isso é desenvolvido, como essa narrativa é desenvolvida, como os personagens são narrados. Tanto que eu acho que esses 2 livros, O Iluminado de Stephen King e Orgulho e Preconceito, eles têm muita coisa em comum, que é a construção dos personagens e a narrativa impecável, impecável. Então, Orgulho e Preconceito, muito amor, gente. Amor por esse livro. Minha 8ª leitura foi Um Poema para Bárbara, da autora Mônica Cifuentes, uma autora nacional. Gente, esse livro aqui é tão incrível, tem vídeo desse livro aqui no canal. E eu não sei por que esse livro não estourou assim aqui, porque eu não entendo por que as pessoas não... Eu não vejo ninguém comentando sobre esse livro entre os booktubers. É um livro incrível, ele vai contar a história da Inconfidência Mineira, né, de tudo que aconteceu na Inconfidência Mineira, com personagens reais, ok, que existe uma ficção criada pela autora, mas tem toda uma pesquisa histórica sobre o que foi a Inconfidência Mineira. Todos os personagens aqui são personagens reais.
E, gente, é um livro sensacional, um livro muito emocionante, aquele livro que, assim, eu chorei de emoção ao final, e dá uma aula de história do Brasil, né, enfim, gente, sobre a Inconfidência Mineira. Essa daqui é a autora, ela é incrível, incrível, eu gostei muito, e é, assim, um dos meus livros preferidos de 2015, sem dúvida. Eu gostei muito, muito, muito dessa leitura. Minha nona leitura foi Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Foi um autor também que eu conheci em 2015 e, assim, Os Trabalhadores do Mar, de todos esses livros que eu citei pra você, apesar que falta citar um ainda, ele foi um dos melhores, ok? Ele é o primeiraço de todos esses. Esse foi um livro que me tocou muito, já tem vídeo dele aqui no canal, vou deixar o link aqui abaixo. Foi um livro que me tocou muito, eu não sei explicar, gente, sério. Assistam aquele vídeo para vocês entenderem a história que o Victor Hugo criou, o tipo de narrativa. Gente, é sensacional esse livro, é incrível. Tem essa edição que é de sebo, já tá bem velhinha. E, ai gente, sério, não sei nem, não tenho palavras para explicar o tanto que eu gostei desse livro. Muitos acham o livro assim, um pouco cansativo, porque ele é muito descritivo em alguns momentos, principalmente quando ele está no mar. Então ele começa a narrar às vezes coisas que você não entende, porque é uma linguagem de pessoas que realmente tem que estar no mar para entender, né? Tem que ter um pouquinho de conhecimento. Mas eu procurei algumas coisas no Google para não ficar tão perdida, para tentar imaginar certinho o que ele estava narrando. Mas isso é num pedaço do livro e tipo, ok gente, o livro é incrível. Leiam Os Trabalhadores do Mar, é lindo. A Kozak Naif tem uma edição linda desse livro que eu ganhei. Eu já estou com essa edição aqui que eu ganhei do meu pai de aniversário. E, ai gente, é um dos melhores livros, sim, lidos de 2015, tá? Esse foi o top, primeiro lugar. Okay? E o 10º livro é o Proibido, da autora Tabitha Suzuma, da editora Valentina. Eu li esse livro aqui no iPad. E, assim, é um livro que mexeu muito comigo. É um livro que ele tem um assunto polêmico, ele fala sobre incesto. Então aqui vai contar a história de dois irmãos, a Maia, de 16 anos, e o Locan, de 17 anos. São irmãos biológicos, irmãos de sangue, mesmo pai, mesma mãe, e eles são apaixonados um pelo outro. Pode parecer, é que nem tá escrito aqui na capa, né? Como uma coisa tão errada pode parecer tão certa. E sim, gente, é um livro polêmico, né? Pô, incesto. Eu comecei a ler o livro e ficava assim, nossa, dá uma certa repulsa, mas conforme você vai entendendo como que é a vida desses dois, porque assim, o pai abandonou eles muito cedo, a mãe é alcoólatra, mal fica em casa, ela vive na rua, passa semanas fora de casa sem ver os filhos, às vezes até sem mandar dinheiro. E o Locan com a Maia, eles que são os responsáveis pela casa, e eles têm mais outros 3 irmãos. Um de 13 anos e outros 2 muito pequenos. Então, assim, eles têm que lavar, passar, cozinhar, ir pra escola, dar banho em todo mundo, colocar todo mundo pra dormir. Eles são meio que pai e mãe da casa. Então, assim, o tipo de vida deles é diferente. Já tem vídeo desse livro aqui no canal. É um livro muito complicado de falar, porque dá pra debater, é legal debatê-lo com quem já leu. Só com quem já leu mesmo que dá pra debater esse livro, porque ele traz várias discussões, questão de julgamento, sociedade, enfim. E é um livro que, assim, gente, é triste. É um livro triste. E eu não sei se eu irei conseguir lê-lo outra vez na minha vida, porque são personagens que eu vou carregar pro resto da minha vida, assim. Quem sabe daqui a uns anos deixa eu ler esse livro de novo, porque ele é incrível, é um livro muito gostoso de ser lido. É muito sentimento envolvido, muito, assim. É um livro incrível, gente, super recomendo. E agora vamos para os piores de 2015. Piores na minha opinião, ok? Porque, né, essa questão de achar um livro ruim, um livro bom, isso depende de cada um. Então essa é a minha opinião. Então, eu tive 2 leituras, gente, esse ano que eu não curti. E, enfim,
Então vamos lá. O primeiro deles aqui é o Diário do Mrs. Darcy, o Diário de Mrs. Darcy, da Amanda Grange. Esse livro aqui é da editora Pedra Azul. Esse livro ele vai contar a visão do Mrs. Darcy do Orgulho e Preconceito, porque lá você só tem a visão da Elizabeth de tudo que está acontecendo. Então essa autora aqui, deixa eu mostrar a foto para vocês, ela decidiu escrever um livro contando a visão do Mrs. Darcy. O que eu não gostei do livro? Eu li ele inteiro, tá? Eu achei ele muito repetitivo e ele não é escrito em forma de diário. Ele é muito mais diálogos do que necessariamente um diário. Se você tivesse o Mrs. Darcy contando em forma de diário, ok, mas ninguém, gente, escreve um diário com diálogos. Você que escreve um diário, né, ou já escreveu na vida, você não vai ficar escrevendo o diálogo das pessoas, você vai escrever um diário, você narrando ali, falando o que aconteceu, o que sentiu e etc. Você pode comentar uma coisa ou outra, ciclano me disse tal coisa, o fulano me disse tal coisa, mas você não vai ficar escrevendo diálogos. E, gente, a maior parte desse livro é tudo diálogo. Então, assim, é um livro, na minha opinião, chato, cansativo, não acrescentou nada para a história do Orgulho e Preconceito em si. Eu achei uma repetição, principalmente dos diálogos que já estão em Orgulho e Preconceito. Então, assim, foi um livro que eu dei 2 estrelas e, enfim, foi uma das minhas piores leituras de 2015. O segundo livro, eu não tenho mais ele, porque assim, eu comprei ele na Livraria Cultura. Na semana que eu comprei, eu comecei a leitura e eu abandonei o livro. Eu não consegui ler o livro inteiro, então no próximo final de semana, daquele que eu tinha comprado o livro, eu voltei na Livraria Cultura e troquei o livro por um outro, que eu não lembro agora qual foi. Foi o livro A Bruxa da Noite, da autora Nora Roberts. Eu nunca li nada dessa autora, foi o primeiro livro, parece que é uma trilogia, acho que já até saiu já os 2 outros livros. O livro se chama Bruxa da Noite. Gente, que livro horrível, assim, tipo... É uma narrativa tão boba, uma narrativa, assim, tão tosca. E eu falei assim, gente, todo mundo fala tão bem da Nora Roberts. E ela escreve não sei quantos livros por ano, nem sei quantos livros essa mulher publicou. E eu nunca tinha lido nada dela. Eu falei, fiquei com vontade de ler alguma coisa da Nora Roberts. Eu falei, como ela tem... Que me falaram assim, eu tenho algumas amigas que gostam muito dela, só que dos romances. E elas falaram, Dri, a Nora Roberts escreve romances bem açucarados, acho que não é muito seu estilo. Pega os livros de fantasia. Leia os livros de fantasia da autora. Eu falei, ok. Aí eu vi que tinha aquele lançamento, foi bem na época do lançamento. Falei, esse Bruxa da Noite, eu gosto de histórias com bruxas e tal. Mas, gente... Assim, o livro ele começou super legal, contando a história lá de umas bruxas e tal. E aí ele começa a ser narrado numa outra época. Aí ele ele vem pra nossa época atual, que a personagem principal é uma descendente da bruxa X lá. E, gente, que narrativa chata, não acontece nada, aquilo vai se arrastando, arrastando, arrastando. E o tipo de linguagem em si, eu não curti. Se ela tivesse uma escrita bacana, eu teria lido até o fim, mesmo que eu não gostasse do livro. Mas, gente, não deu, sério. Assim, eu abandonei o livro, acho que lá na página, sei lá, 200, até que eu li bastante do livro, faltou pouca, acho que, sei lá, mais umas 150 páginas eu terminava o livro. Mas eu não consegui, eu falei, fechei o livro e falei, não, sem condições. Fui lá na Livraria Cultura e troquei por um outro livro. Então é isso, gente. Esses foram os 10 melhores livros que eu li em 2015 e os 2 piores livros que eu li em 2015. Desculpa se de repente alguém gostou, mas enfim, né, gente? Opiniões são opiniões e enfim, não vou dizer que são livros péssimos, tá? Assim, não são. Mas isso vai, né, de cada um pra cada um. Então é isso. Beijos pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!